Boa noite, a paz do Senhor. Queridos, fizemos já 48 anos de casados, né? E a gente pode dizer que não foi tudo mar de rosa, né? Porque não existe, certo? Pode sentar. Tivemos muita dificuldade no início de casamento, principalmente, né? Onde tem aquelas arestas a serem afiadas, né? Nos primeiros anos de casado. E muitas fases do nosso casamento, nós tivemos, assim, pesadelos, né? Pesadelos. Mas nunca deixamos de acreditar no sonho de Deus, né? Porque Deus é o arquiteto da família, é Ele que criou o casamento, e o casamento é uma bênção. E nós precisamos passar essa inspiração para essa nova geração que está vindo, tá? Porque essa nova geração, está vindo com uma ideia de casamento descartável. Vamos ver, né, se vai dar certo, tipo loteria, né? Se não der, a gente descarta. Mas não é assim, não foi assim desde o princípio, quando Deus criou o casamento. E eu estava ali, pedindo para o Senhor uma palavra, e me veio Eclesiastes. Pega o meu óculos. Não é que precise de óculos, porque a gente é jovem ainda, né? Mas é o braço que fica curto. Mais bonita de óculos. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Então, a gente sempre ouve, né, nos casamentos, principalmente, essa palavra, né, o cordão de 3 dobras não se pode romper. E o cordão de 3 dobras nada é que você, seu cônjuge e Jesus. Amém. Um cordão só de 2 cordas pode arrebentar. Mas quando está Jesus, né, a terceira corda, esse não se arrebenta, tá? Então, amados, valorize seu companheiro, aquele que o Senhor colocou no seu lado, sua companheira, seu companheiro, valorize, pense que é melhor estar com ele do que só, né? E o que eu posso deixar é que os jovens casais aqui, né, que eles possam cultivar esse amor e, acima de tudo, a amizade e o companheirismo. Porque na velhice, quando os filhos forem de casa, quem vai sobrar? Nós dois, né? Vocês dois. Então, é importante que haja essa harmonia, que haja esse cultivar de amizade, de amor, de companheirismo desde cedo. Amém? Valorizando o seu companheiro, valorizando sua companheira. E, em vez de ver só defeito, veja as qualidades dele ou dela. Amém, queridos? É linda, meu salama. Aleluia. Pai, eu quero mais uma vez colocar diante de Ti, o Abel e a Priscila já oraram no carro pela gente, Tamar, socorro também. Deus, mas é muito sério tudo o que estamos tratando aqui, ó Deus. É a expressão maior do Teu coração, homem e mulher, a Tua imagem. Abençoados com a bênção de crescer e multiplicar a Tua imagem na terra. E isso nunca mudou. No Teu coração, homem e mulher se unem para ser um e outro a Tua imagem. E os dois juntos, uma só carne, multiplicar Deus na terra. Pai, restaura-nos. Restaura a nossa vida.
Dá sabedoria do alto agora para mim, para todos que vão estar aqui junto, compartilhando, aprendendo juntos, Deus, da tua palavra. Porque é tempo que nós sabemos que Jesus, o Cristo, está santificando a sua noiva, pelo purificar da água pela palavra, para apresentar para si mesmo agora, no arrebatamento, a tua igreja, marido e mulher, como igreja santa e irrepreensível. Faz isso essa noite, santifica-nos, purifica-nos pelo lavar da água, pela palavra. Deus, especialmente porque esse texto, em Efésios 5, está falando de casamento, porque mais do que nunca, os nossos casamentos precisam ser santificados e purificados pelo lavar da água, pela tua palavra, para assim estarmos apresentados diante de ti, Jesus, nesse tempo que tu estás para voltar, santos e inculpáveis, irrepreensíveis em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero começar com Hebreus 13:4. Eu estava entre dois textos para dar uma abertura, e aí na vinda com o Abel e a Priscila aí, o Abel citou exatamente esse que era um dos textos que eu estava perguntando assim, qual que eu dou uma abertura? Hebreus 13, versículo 4. Se quiser botar aí. Olha só como é sério o assunto de casamento e como o casamento vai mandar muita gente para o inferno. Está mandando muita gente para o inferno, porque para Deus casamento é coisa séria. E Satanás sabe disso. Num outro momento, vamos estudar isso, Tamar. Eu tenho um estudo das 4 grandes investidas de Satanás contra o casamento. Foi lá no Éden, e depois mostra historicamente. E quando investiu no casamento, a degeneração veio para o povo de Deus, e não é diferente hoje. Então aqui está dizendo Hebreus 13:4 que o casamento deve ser honrado por todos. Posso ouvir um amém? Honrado, dado valor. Honra é dar valor, atribuir um peso. Casamento é coisa séria. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Uau! Leito conjugal conservado puro. Casal e para o matrimônio puro. E manter puro depois de casado. Pois aí diz muito forte, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E o que é o casamento hoje, irmãos? É honrado? Vocês que são pais, nós somos pais de 4 filhos, né? Hoje todos eles casados, mais de 20 anos casados. Como nós insistimos com ele para a pureza do casamento. Porque mais do que nunca entendemos isso agora. Satanás, conhecendo essa palavra, pois Deus julgará, a palavra no original vai separar os imorais, palavra no original porneia, é qualquer tipo de relação fora do casamento, antes ou durante o casamento, fora de um leito conjugal puro. E os adúlteros, adúlteros é alguém que é casado e é infiel a Deus, moishal, a palavra no original grego, é infidelidade a Deus e infidelidade a seu cônjuge. Uau! Deus vai separar, vai para o inferno. Quem desenvolve uma relação desonrosa antes de casar e depois de casar. Quantos agora estão entendendo? Casamento é coisa séria. Amém? Então vamos ver agora por que casamento tem se tornado muito mais pesadelo do que sonho. Por que tanta gente não quer casar? Por que tantos filhos não saem de casa para continuar mamando no pai e na mãe? Porque não querem assumir a responsabilidade de um casamento. Muitos frustrados por ver o casamento do pai e da mãe. Por que tantos filhos de cristãos, crentes, ou evangélicos, seja lá que for, abandonam a fé na adolescência e na juventude? Porque o casamento do pai e da mãe não revela Cristo e a igreja. Não revela a imagem de Deus. Não vê Deus na vida do pai e na vida da mãe. Porque é um casamento frustrado. Mas não vai ser assim conosco, amém?
vamos todos ter momentos difíceis, mas os sonhos de Deus vão se cumprir no nosso casamento. Irmãos, que coisa tremenda, como a Beth falou, como foi difícil o nosso casamento no começo. Aliás, até agora tivemos bem doente aí, pegamos uma gripe que atacou o pulmão, aí tivemos que ficar em casa umas 3 semanas, aí já estamos assim, mais irritados um com o outro, né? E a gente já não aceita mais nenhum tipo de milindre no nosso relacionamento com o tempo da maturidade, como nós vamos ver aqui hoje, né? Com muitos textos. E aí nós tivemos que sentar nós dois e, nós precisamos de um DR. Discutir o relacionamento. Com 48 anos de lá, vai pedrada de casa. Tinha, porque a gente já não aceita mais ficar meio áspero um com o outro. E quando está áspero, alguma coisa não está bem. E não é no outro, é na gente. A gente senta, abriu o coração e deixa a poeira baixar, daqui a pouco o Espírito Santo revela dobramos o joelho, oramos de novo, e de novo a misericórdia de Deus triunfou. Né? E eu fico cada vez mais apaixonado pelo casamento e pela minha esposa. Vamos lá. O que aprendemos e sonhamos? Não precisa virar para trás, né? Tem essa vantagem. O problema é ler lá, eu não consigo. É defeito da letra. O que aprendemos e sonhamos para o nosso casamento? Todos nós aqui. Vamos tentar nos identificar. Alguns desses itens fazem parte da nossa história, do nosso, entre aspas, do nosso sonho, o meu sonho. Por exemplo, que é o caso meu e da Beth, principalmente da Beth. O sonho de casar com um príncipe encantado, montado em um cavalo branco. Uau, a Beth tem nome de rainha, Rainha Elizabeth. Né? E ela era filha única, então toda a família dela sonhava que ela casaria com um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Na época que nós nos conhecemos, eu era líder da Igreja Católica, da Renovação Católica Carismática. E muitos me chamavam de padre, porque eu pregava nos encontros e tudo, e de repente apareceu o padre na casa deles, e como eu tinha na época muitas características de príncipe e de cavalo branco, né? Porque eu tinha crina e tudo, né? E todo mundo sonhava que agora a Beth achou o príncipe encantado, e nós casamos, e depois ela foi descobrir que o príncipe não veio morar com ela, só o cavalo branco. Então foram anos muito difíceis, porque eu era um homem muito grosso, e as diferenças, nós não fomos preparados, ninguém nos ensinou, nós não tínhamos discipulado, ninguém mais perto para nos ajudar, não tínhamos mesmo. Então foi mergulhando na palavra, chorando junto, perdoando um ao outro, todos os dias que nós fomos vencendo, mas todo mundo dizia, esse casamento nunca vai dar certo. Ainda bem que eles erraram, né? Glória a Deus. Segunda coisa que às vezes passou na nossa cabeça antes de casar, mesmo percebendo deficiências no outro, às vezes advertido pelos pais e outras pessoas, o sonho de que amor e paixão é cego, e que quando casar ele ou ela vai mudar. Quantos aqui não disseram isso, né? Talvez o pai, a mãe, os pastores, seus líderes disseram, olha, cuidado, olha, ele tem essa deficiência, cuidado, ela tem essa deficiência. Não, o amor é cego. Não, vocês estão falando porque vocês não conhecem. Quando casar, vai mudar. Vai nada. Pode responder comigo, vai nada. Vai mudar? Vai nada. Vai para pior. A maioria. Verdade ou não, irmãos? Foi o caso da Beth, né? Aí tem outra coisa que aparece também no nosso sonho, né? Os ciúmes, discórdias e brigas de antes de casar. Mas no sonho tudo vai mudar, pois no casamento ele ou ela vai me fazer feliz. Quantos sonharam com isso? Esse é o meu príncipe encantado. Pode estar ali com ciúmes e briga, discórdia. Olha, vocês já estão brigando tanto. Não, mas não, quando casa, ele vai fazer tudo para me fazer feliz. Quantos se decepcionaram com isso? Ninguém aqui? Só eu? Irmãos. Próximo.
Outro sonho também, antes de casar. Melhor então é que a gente ficar, né? Ficar com um, ficar com outro, né? Com alguns, viver junto, amaziado, ou fazendo test drive, para ver quem vai me fazer feliz. Se não der certo, troca de parceiro ou namorado. Essa é a mentalidade da maioria hoje. Vamos ver se dá química. Química não é curto-circuito. Aquele sonho. Então, como já não tem mais sonho, está todo mundo falando tanto mal do casamento, que então o negócio é não casar. É viver junto. Porque a hora que não der certo, troca. Como a Beth falou, relacionamentos descartáveis. Vocês viram? Digno de honra entre todos vocês seja o casamento. Uau! É algo sério para Deus. Estão se identificando em algum aqui? Não, né? Aqui ninguém sonhou. Né? Aí vem o espiritual. Mas eu orei. E sei que ele ou ela é a pessoa que Deus preparou para me agradar e me fazer feliz. Como é que mudou tanto? Acho que Deus se enganou. Antes de casar, é a pessoa de Deus. É o resultado de oração. E depois de casar, você lembra de um casal na Bíblia, que quando Deus trouxe ela para ele, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, uau! Será chamado varão, porque do varão foi tomado, e depois que ele, frouxo, viu ela comendo a fruta, aceitou a fruta que Deus havia proibido, e Deus veio, Adão, o que fizesse, o que ele falou? A mulher que tu me desse, essa encrenca, eu estava tão bem sozinho, agora tu me trouxe essa encrenca, a culpa não é minha, é tua. Hoje a maioria dos crentinos fazem isso. Vamos lá, e o penúltimo, o que sonhei, ele, né, ou ela, e Deus vão sempre querer fazer tudo para me agradar. E assim, eu serei feliz para sempre. Ele me servindo, Deus me servindo, todo mundo fazendo o que eu quero, para me agradar. É assim? Sim ou não? Mas para a maioria, o sonho do casamento é que Deus e a pessoa, eu estou falando aqui dos cretinos, tá? Sonhou que, claro, eu vou casar porque ele vai me fazer feliz. Deus vai fazer ele me fazer feliz. E por último, é isso tudo que tem transformado os sonhos em pesadelos. A motivação está errada. O projeto não é teu, o projeto é de Deus, o sonho é de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Estão dispostos? Posso ler uns textos muito fortes? Posso? Você já me conhece? Tá? Não vai ter pregação, vai ter leitura de textos aplicados ao momento de agora, a esse assunto que foi muito de Deus. Quando Itamar mandou, aí eu comecei a buscar em Deus e comecei a ver, cara, realmente, eu acho que vai dar um livro isso. Casamento, sonho ou pesadelo. E nós trabalhamos aí quase 50 anos aconselhando casar, e vai lá. Então, o que não nos ensinaram, mas Deus deixa claro na sua palavra. Olha o que não nos ensinaram, que vai agora fazer esse castelo de areia, de que o casamento vai me fazer feliz. Eu caso para que aquela pessoa com que eu estou me casando, e Deus vai fazer tudo para me agradar. Será que é assim que a Bíblia diz? Vamos ver. Olha o que diz 1 Coríntios 7, a partir do versículo 25. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Quantos creem que toda a Escritura é divinamente inspirada? Paulo está se identificando, mas inspirado pelo Espírito Santo. Quantos creem?
Então ele está falando isso. Olha, quanto aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Está falando para quem? Solteiro. E aí o homem não é aner no original, é antropos. É homem ou mulher, ser humano. Solteiro, é melhor permanecer como está. Cara, mas peraí. Paulo está jogando um balde de água fria em casamento. Mas vamos entender. Vamos seguir, peraí. Você está casado, 27? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure uma. Se tivesse solteiro aqui, ele dizia, mas tu não sabe. Meus filhos diziam para nós, né, Beth? Eu conversava com esse filho. Não adianta namorar, não adianta ficar aí namorando, se tocando, tal coisa. Cara, porque sentimento não é amor. Paixão não é amor. Se começar, vai dar errado. Eu lia muito esse Hebreus 13:4 para eles, digno de honra entre todos vocês, seja o casamento e o leito conjugal conservado puro. Vocês têm que permanecer puro para o casamento. Aí ele dizia, o pai diz assim porque o pai tem a mãe para descontar. Até parece que eles sabiam, né? A verdade. Está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure uma. Agora o negócio vai começar a pegar. Vamos começar a entender melhor. Entretanto, vocês veem que eu separei por cores. Então, quando vai tratar de casar, ficou em azul. Quando fala do pepino do casamento, está em vermelho. Olha, pepino não é vermelho, então pimentão. Ou pimenta, pior ainda. Né? Eu botei em vermelho. E quando é em verde, é a atitude correta para um casamento. Tá? Veja bem. Entretanto, se vier a casar-se, o solteiro, ou a pessoa que não se casou ainda, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, vocês querem ler comigo? Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los. Quantos aqui são casados? Paulo tinha razão ou não? Hã? Tinha razão ou não? O Espírito Santo estava instruindo Paulo. Cara, vai casar, o negócio vai complicar. É mais difícil. Essa palavra dificuldade na vida, no original, é tlipsis. É espremer. É uma metáfora de aflição, angústia. Uau! Quantos aqui são casados? É verdade ou não? O Espírito Santo estava inspirando. Pode falar, o teu cônjuge não vai cutucar em ti. Né? Não vale um dar o beliscão no outro ficar roxo. Não, só pensa, é verdade ou não? Casamento vai trazer angústia, pressão na vida. Algumas versões dizem na carne. É verdade ou não? Mas não nos ensinaram isso. Por isso que o casamento se tornou pesadelo. Mas vamos lá, vamos seguir. 29. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. Na época eles já esperavam Jesus. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Olha os valores eternos, irmãos. Aqueles que choram, como se não chorassem. E os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas desse mundo, como se não as usassem. Por quê? Por quê? A forma presente desse mundo passará. E aqui está falando do que, irmãos? Das dificuldades de um casamento. Vai passar ou não vai? Se a gente olha para os valores eternos que estão implícitos dentro de um casamento, porque foi Deus que planejou. O pecado entrou, distorceu o casamento já com Adão e Eva. Mas o projeto de Deus não mudou.
O que está depois, que os anos estão passando, as dificuldades estão sendo vencidas no Senhor, dentro dos princípios do Senhor, nós estamos projetando para a eternidade. Por isso que está dizendo, é como qualquer outra coisa que tu tem nessa vida, vai passar. As dificuldades de um casamento, a pressão, a humilhação, vai passar. Posso ouvir um amém? Só que nós vamos ver nos versículos próximos que aqui dentro Deus está construindo algo muito eterno. E é através do casamento que se cultiva, que se desenvolve, que amadurece esses valores eternos e restaura em nós a imagem de Deus e de Cristo Jesus. Vamos seguindo. Até aqui claro, irmãos? Claro? Então, na Bíblia, o casamento vai trazer dificuldade. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Deixa eu só ver aqui. Essa palavra é ansiedade, eu sei, mas eu quero só ver bem direitinho. Apocalipse 7. Gostaria que vocês ficassem livres de preocupações. É ansiedades mesmo, no original. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Está falando do que aqui? Casamento. Vai casar? Vai ter preocupação, vai ter ansiedades. Mas olha como agora deixa o negócio bem claro. Olha só, o homem que não é casado, está em azul porque está falando do casamento em si. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado, azul, preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. Vou seguindo. E está dividido. Tanto a mulher não casada, agora falando do casamento, a mulher não casada como a virgem, em outras palavras, na Bíblia, mulher deve casar virgem. Se preocupa com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito dela. A casada, azul, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Olha o que é essa palavra agradar, aresco, no original. É agradar, esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões, desejos e interesses do outro. Uau! Estão entendendo por que aqui o Espírito Santo, através da dizendo de Paulo, que é melhor ficar solteiro? Porque você vai se dedicar integralmente para agradar os desejos, o plano, o projeto de Deus. Mas se casar, você, homem, para agradar a Deus, você tem que fazer o quê? Agradar a sua esposa. Quantos estão entendendo, irmãos? E agradar, que a palavra é bem clara, agradar, esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões, desejos e interesses do outro. Olha por que tem tanta briga no casamento, cada um quer o seu lado, verdade ou não, irmão? Tiago capítulo 4, né? Eu estou escrevendo um novo livro lá, chamado O Dom de Língua. Não é o dom, é o dom de língua. E aí entra muito ali em Tiago 3 e no 4, da onde vêm as guerras e pelejas e brigas que há entre vocês? Não venha saber das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quer dizer, a nossa briga externa, bem como está dizendo esse texto aqui, eu brigo com os outros porque aqui dentro de mim eu quero satisfazer o meu ego. A palavra paixão, que a paixão que guerreiam dentro de vocês, paixões ali é edone no original. Edone é buscar o prazer a qualquer custo. Eu quero que tudo satisfaça a mim. E aqui a Bíblia está dizendo que no casamento é o contrário. Se eu quero me submeter a Deus, me sujeitar a Deus, fazer o desejo de Deus, eu tenho que fazer o que quando eu caso? Agradar os outros. Irmãos, eu vou contar assim um negócio que nós usamos em casa, a Priscila é testemunha disso. Muito, a Beth, desde o começo de casado, nossas lutas, dificuldades, a gente sempre teve aquele de buscar, o que eu estou fazendo que te entristece?
Já pensou fazer essa pergunta para o seu cônjuge? O que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Verdade ou não, Beth? 48 anos nós fazemos essa pergunta um para o outro. Porque às vezes tem momentos que a gente está fazendo alguma coisa que entristece o outro e a gente não está nem sabendo. Inconscientemente, talvez está sabendo, mas está endurecendo o coração para o Espírito Santo. E aí a gente pergunta, não no momento de uma discórdia, de uma briga, mas com o coração aberto, e a pessoa pode abrir, porque eu quero é te fazer feliz. E se você é feliz, por consequência, eu sou feliz. Se eu vejo que a minha esposa está feliz, eu estou feliz. Se eu vejo que ela está triste, mesmo que eu tenha produzido essa tristeza, cara, na vida não vale, vice-versa. Marido e esposa, é isso que a Bíblia está dizendo. Para o casamento não se tornar um pesadelo, tem que inverter o polo dentro da gente. Eu vou casar para fazer o outro feliz, para agradar o outro, me sujeitar à opinião dele. O que é mais importante para ele? Eu vou fazer, eu gosto, por exemplo, nós homens de um futebol, e é bom, aleluia, por isso, mas às vezes, muitos homens trocam as bolas do futebol, né? E não dão tempo em casa, quer sair casa e quer sair com os amigos, jogar futebol segunda, terça, quarta, quinta, e quantas começam ou assistir jogo, e a mulher vai ficando sozinha, vice-versa, a mulher vê, tem certas coisas que o marido gosta, mas ela não, tem que ser como ela quer. Quantos estão entendendo? Se eu caso, é para agradar o outro. Se eu agradar o outro, estou agradando a Deus. 1, 2, 3. Yes! Não, yes. Então, se eu caso, para agradar a Deus, eu tenho que agradar o cônjuge. Verdade? 1, 2, 3. Yes! Vamos lá. Está dividido. Então, versículo 35, olha só que tremendo. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, e não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, olha só, de maneira correta e verde, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Está falando do que aqui? Casamento. O casamento é uma maneira de viver de maneira correta, é uma maneira de estar em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. É ou não é? É, mas tem que estar com o foco certo. E qual é o foco certo? Qual é o foco certo? Agradar o outro. Eu quero sugerir para vocês, irmãos, especialmente para os homens, preste atenção, homem, não vá fazer essa pergunta para ela hoje. Agora, depois do nosso tempo junto aqui, porque se você fizer, provavelmente essa noite você não vai dormir. Ela deve ter tanta coisa para falar para você, que nós somos tão insensíveis como homem, e não damos o devido valor para o sentimento. Já vamos ver um texto logo à frente, como vaso mais frágil. Meu Deus, e aí vai passando, vai esfriando o relacionamento, porque nós não temos tempo para ouvir. E às vezes a mulher também não tem. Então deixe para fazer isso amanhã à tarde, aí vocês até meia-noite resolvem. Depois vocês oram juntos e Deus me ajuda, como eu faço com a minha esposa, ela comigo, e nós com os filhos. Ora por mim, eu quero mudar. Eu quero mudar. Amém? Vamos lá? Outra pergunta, outro item. Então, quer dizer que se eu casar, enfrentarei muitas dificuldades, a palavra no original lá é opressões, aflições, tribulações, angústias, dilemas. É verdade isso ou não, irmão? Todos que casaram sabem que é verdade. E há muita dificuldade na vida, que outras versões dizem na carne. Agora, para que isso? Por que a Bíblia está nos advertindo disso? Olha só, vamos analisar então outro texto da palavra, que explica o casamento de um seguidor de Cristo, que busca agradar a Deus através do seu casamento, porque só assim ele não vai se tornar um pesadelo. Olha só o que diz 1 Pedro 3. Estão preparados? Estão preparados? Pode ir fundo.
Olha só o que diz 1 Pedro 3. No versículo 1, começa dizendo, mulheres, presta atenção, do mesmo modo, mulheres, azul está falando do casamento, sujeite-se aos seus maridos, a fim de que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, com C ou com S? Com S. A maioria usa C. Pelo procedimento de sua mulher, segue, observando a conduta honesta de vocês e respeitosa. Agora, no versículo 7, aí passa mais 6 versículos falando para a mulher. No versículo 7, pega os homens assim e dá uma decepada. Do mesmo modo, vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que, olha só, como é sério para nós homens, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando um marido não é sensível às necessidades da sua mulher, não adianta orar. Mas eu quero dar ênfase aqui a essas duas expressões, do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo, maridos. Mas qual é esse do mesmo modo que a mulher ou um marido verdadeiramente cristão podem agradar a Deus no casamento? Voltando a alguns versículos, encontramos a resposta e vimos o que significa esse do mesmo modo. E que significa enfrentar dificuldades na vida de casado. Olha só, então isso aqui Deus já me revelou há muito mais tempo, e veio essa dúvida, por que do mesmo modo? Então nós estamos falando um modo nos versículos anteriores. Podemos ver? Estão dispostos? Vai chocar? Sim? Então vamos lá, qual é o modo que uma mulher pode ser submissa ao seu marido? Qual é o modo que o marido pode ser sábio no convívio com a sua mulher? A resposta está voltando um pouquinho, alguns versículos em 1 Pedro 2. Escravo, aí já começa o negócio a ficar difícil. Aí você diz, Giovanni, mas não tem nada a ver casamento com escravo, servo. Pois é, irmão, tu nunca leu, então, 1 Coríntios 7,15. Porque diz que se um irmão, uma irmã é abandonado pelo marido ou a mulher incrédulo, o irmão ou a irmã está livre da escravidão. Olha só, livre da escravidão. É a mesma palavra, doulo, no original. Escravo, servo. Então, o verdadeiro irmão, o verdadeiro cristão, quando casa, ele casa para servir. Mas com que atitude que a mulher pode servir? Com que atitude que o marido pode servir? Escravos, servos, sujeite-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos... Do mesmo modo, mulheres, sirva teu marido. Se ele for bom ou mal, como eu fui com a Beth, por muito tempo, continua servindo. Do mesmo modo, marido, sirva a tua esposa, porque é o que diz a palavra, quem é casado, ele é escravo, ele vai para servir o outro, porque isso agrada a Deus. Olha só, e aí o versículo 19, porque é louvável que, verde, olha o verde, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Seu casamento é um sonho de Deus ou é um pesadelo seu? Sofrendo injustamente, do mesmo modo, mulheres, vocês podem ser sujeitos aos seus maridos. Do mesmo modo, marido, você pode ser um marido sábio, mas tem que entender que você precisa aprender a sofrer, suportar aflições, sofrendo injustamente, por sua consciência para com Deus. Eu estou fazendo isso, é para Deus, é pelos valores eternos, porque eu sei que Deus está tratando comigo. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, né, Vida Pessoal e Casamento, dentro de uma série Família, a Casa do Oleiro. São os 3 livros aqui, ó. Né? Primeiro, comecei a entender que o meu casamento, a minha família, os 4 filhos, era a mesa do oleiro para tratar comigo.
É isso que está dizendo aqui, Deus quer tratar comigo através das injustiças, dentro de um casamento. Vai lá. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Do mesmo modo, mulheres. Quantas mulheres aqui estão entendendo, minhas irmãs? É verdade isso, não é? A Bíblia tem ou não tem razão? É fácil ser uma esposa submissa? É fácil ganhar o marido sem palavra, pela sua vida casta em temor? Não é fácil. Tem que aprender o quê? A suportar sofrimento, tendo feito o bem. Eu faço o bem, e a Beth fez muito isso comigo. Também a Priscila é testemunha disso, né? Até hoje. Às vezes eu sou ainda meio chucrinho, entende? Mas ela tem um espírito manso, que me cativa. No livro Mulher Mais Mulher dela, eu faço o prefácio lá, a introdução, e conto como Deus usou essa mansidão dela, essa vida casta em temor dela, mesmo sem ter aprendido de ninguém, o Espírito Santo ajudou ela, como isso ajudou a me transformar. Agora, se eu não estou disposto a sofrer injustamente e continuar fazendo bem, eu não devo casar. Senão meu casamento vai se tornar um pesadelo. Será que você tem pensado que o seu casamento é um pesadelo por causa dessa atitude interior errada? Quanto pode ouvir um amém? É duro, irmãos, isso, mas é a verdade bíblica. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo, marido. Agora, se vocês suportam açoite por terem cometido mal, um responde para o outro responde para um, e aí os dois vão se machucando. Cala a boca, trata bem, ainda que recebam mal. Olha só onde nós vamos chegar agora, pela palavra de Deus. Para isso, versículo 21, vocês foram chamados. Alguém quer desistir de ser cristão? Para isso vocês foram chamados. Para quê? Sofrer injustamente, ser servo, tratar bem, servir, não apenas pessoas boas, ou cônjuge bom e amável, mas o meu cônjuge grosso, eu vou continuar servindo. Eu vou suportar aflições, sofrer injustamente. Eu vou, sim, suportar sofrimento e continuar fazendo bem, porque eu sei que isso é uma questão de consciência para com Deus. Eu estou agradando a Deus. Meu, que silêncio, irmãos. Choca, né? Choca isso com o nosso interior, com o nosso ego-Golias. Nos livros fala do ego-Golias, esse nosso ego que é um gigante. Olha só, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que vocês sigam os seus passos. Do mesmo modo, mulheres, minhas queridas irmãs, vocês podem ser sujeitos aos seus maridos. Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? Jesus. Vou contar uma historinha bem breve, lá em Belém do Pará, quando nós morávamos lá, nós começamos, Itamar, você lembra? Depois ele pastoreou lá em Tucuruí, mas no começo a gente foi lá, e você lembra aquela irmã, não sei se era do teu tempo lá, ela tinha uma blazer preta, ela bem, e aí ela um dia veio a Belém e veio lá em casa. E aí ela começou a falar, não sei porquê, e quanto mais eu vou na igreja, mais o meu marido fica pior, mais ele fica grosso, eu não aguento mais, esse homem é E aí eu peguei com ela e comecei a ler esse texto aqui. Quando eu li esse, para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Você vai sofrer injustamente para seguir Jesus? Ela bateu na mesa, que era uma mesa de Angelim Pedra, que lá em Belém é tremendo isso, bateu na mesa e disse, eu vou reconsiderar, porque me ensinaram que se eu fosse na igreja, meu marido ia mudar, e agora você está me dizendo que eu tenho que sofrer injustamente para mudar ele? Bateu na mesa bem forte, eu vou rever a minha decisão. Não sei, aí passou muitos anos, depois um dia nós estamos ministrando num encontro de pastores lá em Caldas Novas, em Minas Gerais, eram 135 casais de pastores lá, e
Aí eu contei esse exemplo para eles, né? E depois, quando terminei de plantar, veio um irmão no meu lado. Giovanni, essa irmã que tu falou lá de Tucuruí, era casado com um chileno? Eu digo, parece que era casado com um chileno. Era minha irmã. Hã? Argentino ou chileno? Que eu me lembro. Lá em Tucuruí? Que ele era diretor lá da Eletronorte, né? Cara, foi... Agora eu perguntar, quantos aqui querem seguir a Jesus ainda? Hã? Aí eu perguntei para ele, daí como é que ficou o casamento deles? Não, se separaram. É minha irmã, mas não suportou a cruz do Evangelho, né? Glória a Deus que a palavra não vai mudar. Vamos lá, seguindo. E aí continua o texto, e ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Do mesmo modo, como é que está a tua boca? Porque Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo. Mas olha agora, eu vou ler a primeira parte, e vocês vão ler verde. Então, quando você for insultado, faça como Jesus. Sonho ou pesadelo? Faça como Jesus. Quando sofrer, parabéns, aluno estão nota 10. Olha, irmão, como tudo é diferente. Quando a gente quer cometer a própria justiça, a gente comete injustiça. Não dá para ler todos esses textos. Mas vamos lá. Ele, do mesmo modo, então, quando insultado não revida, quando sofre não faz ameaça, entrega-se àquele que julga com justiça. Do mesmo modo, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Esse é o casamento. Por isso que eu botei em azul. Esse é o sentido do casamento que vai chegar agora no capítulo 3. A fim de que eu vou morrer para mim mesmo, para o pecado que está em mim. Eu vou viver para a justiça de Deus. Por suas feridas, vocês foram curados. Do mesmo modo, cura o seu cônjuge. Decida ser ferido, mas não ferir. Decida sofrer, mas não fazer sofrer. Decida sofrer a injustiça, mas não cometer a injustiça. Decida seguir a Jesus. Aleluia. Segue. Quando o sonho é de Deus, nunca será pesadelo. Olha só, irmão, então quero resumir aqui. Do mesmo modo, mulheres, vê se nós entendemos agora qual é o modo, isso aqui nós estamos na sequência. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, seja um ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, que é ao exemplo de Jesus, de Cristo. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí também, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas... Que forma o marido pode ser sábio? Imitando quem? Quando ele for insultado, não vai fazer ameaça. Quando sofrer injustiça, quando insultado, não vai insultar. Quando sofrer injustiça, não vai fazer ameaça. Porque ele segue o exemplo de Jesus. Agora, vamos lá. Olha só como dá na sequência aqui, irmãos. E aí fecha tudo que estamos tentando transmitir. O que continua 1 Pedro dizendo, versículo 8 agora. Olha só. Quanto mais, irmãos aqui da CCNA, tenham todos o mesmo modo de pensar. Falei em azul, porque está tratando do quê? Coloquei lá em azul. Está tratando do quê? Casamento. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Esse é o sonho. Aí é que está a luta, irmão. O sonho só existe quando eu for o quê?
compassivo, quando eu amar fraternalmente, quando eu for misericordioso e humilde, aí o meu casamento se torna um sonho. Porque essa é a imagem de quem na minha vida? De Jesus, que é a imagem de Deus. Versículo 9: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Isso é? Então seu casamento deve estar sendo, se está sendo um pesadelo, é porque ou um ou o outro, ou os dois estão retribuindo mal com insulto com, por isso o casamento se torna um pesadelo. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Fala bem, declara amor. E como eu dava coice na Beth para não bater nela, eu dava soco na mesa, jogava cadeira, verdadeiramente, irmãos, assim mesmo, entende? Eu me perdia na ira, que meu Deus do céu. Mas aí eu leio ali, né? E mesmo assim a Beth me bendizia, falava bem de mim. Isso me desmontava. Olha só: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pesadelo. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Vamos ler juntos? Para receberem a bênção por herança. Isso é sonho. Agora, se não for humilde, dócil, não entender que eu tenho que servir, não entender que eu tenho que sofrer, eu decido sofrer a injustiça, eu decido, mesmo que eu receba o mal, eu vou tratar bem, eu decido, porque esse é quando insultado, eu não vou revidar, porque esse é o exemplo de Cristo, e eu sou seguidor dos seus passos. Glória a Deus, irmãos. Seu casamento vai ser um sonho, mas quem é que tem que mudar? Já vamos ver, quem tem que mudar? Isso. Quem tem que mudar? Você, sua família e a Bíblia. Quem precisa mudar? Nosso livro aqui explica muito bem isso. Vamos lá. Aí terminando esse contexto todo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quantos querem? Isso é um sonho. Amar a vida, viver dias felizes, quantos querem? Hey, vou perguntar, quantos querem amar a vida e viver dias felizes? Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso é pesadelo. Quando você, esse é a base do nosso livro novo que vai sair aí, o dom de língua. Quando nós usamos a nossa língua para nos defender, para ferir os outros, meus irmãos, não é dom de Deus. Esse vem do inferno, a Bíblia diz. É inflamada pelo inferno. Então afasta-se do mal, faça o bem, busque a paz. Isso é um sonho. O outro briga comigo, me fere, mas quem é que vai atrás para a reconciliação? É aquele que quer viver dias felizes, amar a vida, que quer que o seu casamento seja não o seu sonho, mas o sonho de Deus. Eu pago o preço. Aleluia. Porque os olhos do Senhor, olha só agora, irmãos, isso depois tudo continua, mas eu vou fechar aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Isso é um casamento? Sonho de Deus. Mas quem são os justos? Está mostrando aí. Não é aquele que quer a sua justiça, mas aquele que sofre a injustiça, para que a justiça de Deus se revele na sua vida, no seu casamento, na sua descendência. A imagem de Cristo, a imagem de Deus na minha vida se multiplica no meu casamento, porque os olhos do Senhor estão sobre esses justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Casamento como sonho de Deus. Mas olha só agora, irmãos, o rosto do Senhor volta-se contra quem? Os que praticam o mal. Está todo o contexto claro. Se você é briguento, se você busca a sua própria justiça, se você não leva desaforo para casa, se um dá com a língua, tu dá o dom de língua também, insultado, tu insulta, humilha, meu Deus, Deus está contra você, está contra o seu casamento por causa de você. Quando um muda, quando um se quebranta, Deus entra em ação, está aqui, está garantido. Deus ouve a oração de um justo.
Mas Deus não aceita, vira o rosto para aqueles que praticam o mal, aqueles que querem agradar a si mesmo, fazer a sua justiça. Aleluia. Vamos agora fechar. Você, sua família ou a Bíblia, quem precisa mudar? Então aqui está o segredo, irmãos. Provérbios 28. Vamos ler juntos? Quem esconde os seus pecados não prosperará. Isso é um pesadelo. Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Isso é sonho. Que lado você está? Endurecendo o coração, achando que é ela que precisa mudar, ou é ele que precisa mudar? Todo soberbo, todo achando que é o dono da verdade, nunca prosperará. Sua vida vai ser um pesadelo para ti mesmo, para todos que estão em volta de ti, para os seus descendentes. Estão entendendo porque tantos filhos de crentes, irmãos, tantos filhos de cristãos vão para o submundo? Porque o pai e a mãe não são a imagem de Deus, não são a imagem de Cristo em casa. Sim ou não? Meu Deus, não vivem esse padrão, aí os filhos não conhecem a Deus, porque não vê Deus na vida dos seus pais. E aí o versículo 14. Como é feliz, sonho, o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Pesadelo. Vamos orar juntos, irmãos? Como é que está teu coração? Pode ficar em pé.